Abacuque, capítulo 3. Vamos ler aquele texto de Abacuque que é mais conhecido, que é o finalzinho do livro. Capítulo 3, no versículo 17 ao 19. Todos conhecem esse trecho. É muito conhecido, há canções, há muitas músicas baseadas nesse trecho, mas lamentavelmente é muito mal compreendido. O que fez o profeta chegar até aqui. Abacuque 3, 17 diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto, para instrumentos de cordas. Vamos falar com Deus. Pai querido, muito obrigado pela leitura de Tua santa palavra, mais uma vez aqui nessa manhã. Carecemos da atuação poderosa do Espírito Santo para que consigamos compreender a Tua vontade. Faz-nos entender, ó Santo Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero iniciar a mensagem de hoje falando daquelas pessoas que vivem na assustadora expectativa de uma grande tragédia. Você conhece alguém assim? Ou você já passou por esse momento em que você tem certeza que a tragédia, o mal, vai acontecer? É só uma questão de tempo. Não há um pingo de dúvida. Eu gosto de fazer analogia com aquelas pessoas que sempre moraram próximas a uma barragem da Companhia Vale do Rio Doce, barragem de Rejeito. As pessoas moravam perto de uma grande barragem e nunca sentiam sequer medo, porque nunca tinha tido uma grande tragédia com uma barragem da Vale. As pessoas deveriam olhar aquela imensa construção e ficar até admirando aquela coisa gigante, não é verdade? Uma barragem é algo que chama atenção por sua grandeza. Então, normalmente, imagino eu que ninguém sentia medo de morar perto de uma barragem da Companhia Vale do Rio Doce até acontecer a tragédia de Mariana, quando uma barragem rompeu e acabou com uma cidade inteira. Logo depois veio Brumadinho, com algo muito pior, uma tragédia muito pior. Imagino, não é difícil a gente imaginar que quem morava perto ou por onde passaria os rejeitos de uma barragem deve ter perdido o sono a partir desse momento. A pessoa que até então se sentia segura, olhava para aquela imensa construção, e a única certeza que tinha é que a qualquer momento aquilo vai ruir. E é assim hoje quem mora próximo a uma barragem. Quem mora próximo ou no percurso que passaria os rejeitos de uma barragem, mora hoje, vive com a certeza que é questão de tempo para uma tragédia. Pode acontecer hoje, ou pode acontecer daqui a 300 anos, mas aquilo vai ceder. É óbvio que vai ceder. Um pouquinho depois daquele episódio de Brumadinho, uma cidade em Minas Gerais chamada Barão de Cocais teve sua imensa barragem também avaliada pela própria empresa, que chegou à conclusão de que naquele final de semana aquela barragem iria ruir. A população dessa cidade, Barão de Cocais, passou o final de semana nessa expectativa de a qualquer momento ouvir as sirenes e ter que evacuar a cidade. Eu já estaria longe há muito tempo. Eu já estaria no aeroporto nessa hora. Mas as pessoas vivem, por quê? Aqueles que viviam debaixo de certa segurança, passou a viver na certeza de que a tragédia, irmãos, é apenas questão de tempo. Naquela época da tragédia última de Brumadinho, não foi verdade?
Eu fiz uma pesquisa para saber se há algumas barragens aqui entre nós, e eu descobri que há várias barragens aqui no Rio de Janeiro. Várias. 7 delas, são consideradas de alto dano potencial associado. O que isso significa? Não significa que elas vão ruir a qualquer momento. Significa que em caso de acidente, as consequências são mais danosas, são maiores. Dessas barragens, algumas estão bem próximas de nós. Uma dessas barragens é ali na cidade de Saracuruna, pertinho do pessoal de Caxias, né? Caxias já é um lugar abençoado, 1 metro abaixo do nível do mar. Seria muito fácil acontecer uma grande tragédia ali. Mas há uma barragem também no Vale de Javari, Miguel Pereira, tem uma barragem segurando aquele grande lago, Lago do Javari. E a outra barragem também aqui pertinho de nós, em Jericinó. Todas essas 3, com alto dano potencial associado. E a gente nem imaginava disso. Eu vim hoje aqui tirar a tua paz. Eu moro no 4º andar, eu não tenho problema. Para muitos, então, viver próximos a uma barragem hoje é viver sobre a certeza de uma tragédia. Sobre essa certeza. A qualquer momento pode acontecer o pior dos pesadelos. Percebam, eu não estou falando daquelas pessoas que vivem sob a possibilidade de uma tragédia. Não, eu estou falando daquelas pessoas que vivem sob a certeza de que o mal virá, de que a tragédia virá. É uma questão de tempo, é só uma questão de tempo. Era exatamente assim que vivia o profeta Abacuque. Abacuque viveu naqueles dias que podemos chamar de antessala da tragédia, ou prelúdio da catástrofe. Abacuque olhava para o futuro e não via esperança nenhuma. Abacuque olhava para o seu contexto e tudo que ele conseguia enxergar só era suficiente para deixar o seu coração ainda mais desesperado. Era assim que Abacuque vivia. Abacuque começa o seu livro como um profeta pessimista. Você consegue pensar, imaginar um profeta pessimista? Ah, pastor, mas ele escreveu ainda que a figueira não floresça, ainda... Não, mas ele começa o livro de outra maneira. Ele começa o livro completamente apavorado, porque ele tinha certeza que a catástrofe iria acontecer, era só questão de tempo. Preste atenção. Nos dias de Abacuque, quem dominava todo mundo era o Império Babilônico. A Síria já tinha sido destruída, conforme profetizou Naum. Mas no lugar da Síria se levantou um império pior do que eles. É o Império de Nabucodonosor. Eles já estavam cercando Judá. Eles já dominavam sobre Judá. A Babilônia ainda não tinha invadido Jerusalém, mas a população de Jerusalém já tinha que pagar tributos ao rei da Babilônia. A Babilônia ainda não tinha invadido Jerusalém, mas só reinava em Jerusalém quem o rei da Babilônia autorizava. A Babilônia ainda não tinha invadido Jerusalém, mas era questão de tempo. O profeta, como homem de Deus, ele conhecia as profecias antigas. Ele sabia que desde sempre o Senhor vinha avisando o seu povo que se eles permanecessem no pecado, eles seriam arrancados de sua terra. O profeta sabia disso. Abacuque foi contemporâneo de Jeremias e sabia das promessas de Deus de arrancar o povo de sua terra em caso de pecado. Abacuque sabia dessas promessas e o pior, ele via o pecado do povo e ele tinha certeza de que o povo era indisciplinado, incorrigível. Então preste atenção, como o profeta não tinha muito motivo para ser pessimista. Ele sabia que Deus iria permitir que Babilônia invadisse Judá em caso de iniquidade. E ele via que o povo só vivia em iniquidade. Então Abacuque era aquele que tinha certeza que a qualquer momento o mal maior iria acontecer. Por isso ele começa o seu livro, ele começa as suas profecias de forma tão pessimista. Qualquer um seria pessimista no lugar dele. Imagine a gente no lugar de Abacuque. Imagine se Deus chegasse aqui e falasse o seguinte: se vocês permanecerem no pecado, eu vou destruir vocês.
Aí o profeta olha para a gente permanece no pecado. Era óbvio que a destruição seria só questão de tempo, e o tempo estava se aproximando. Abacuque sabia que era questão de dias para a Babilônia invadir Judá, destruir Jerusalém e levar o povo cativo. Como ter otimismo, não ser pessimista num momento como esse? Como manter a fé, manter a tranquilidade, quando a gente tem certeza que a qualquer momento vai acontecer uma desgraça em nossa vida? Preste atenção, guardem isso. Eu não estou falando da possibilidade de um dia mau. Eu não estou falando da possibilidade de uma má notícia, porque todos nós, por melhor que seja o nosso momento de vida, já trabalhamos, já vivemos com a possibilidade de a qualquer momento chegar uma má notícia. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo é da certeza. É da certeza que a tragédia vai vir, que o mal vai vir, que a doença vai vir, que a morte vai vir. É só uma questão de tempo. Era assim que Abacuque vivia. Por isso que ele começa o seu livro com uma reclamação. Já ouviu algum profeta chegando diante de Deus primeiro com reclamação? Em primeiro lugar, como que os profetas faziam? Os profetas iam diante do povo para falar de Deus, não é assim? Abacuque era diferente. Ele foi em primeiro lugar diante de Deus para falar do povo. Ele inverteu essa lógica. E o que ele foi fazer diante de Deus? Reclamar. Primeiro ele foi lamentar. Abra a tua Bíblia aí no livro do profeta Abacuque, permaneça com ela aberta para a gente ler os textos bíblicos. Vamos lá ao capítulo 1. As primeiras palavras do profeta ao Senhor são palavras de queixas. Olha o versículo 2 do capítulo 1. Até quando, Senhor? Clamarei eu e tu não me escutarás. Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade, me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, a contendas e o litígio se suscita. E por esta causa a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, e a justiça é distorcida. Essa era a reclamação de Abacuque em primeiro lugar. A lista de queixa eram grandes. Abacuque reclamou que já tinha muito tempo que ele denunciava a violência na cidade, mas o Senhor não resolvia aquela questão. O Abacuque reclama o seguinte: Pai, é o Senhor que me faz ver a iniquidade do meu povo, eu profetizo contra essa iniquidade, mas o Senhor não faz nada. Abacuque está fazendo aquele papel de intermediário que nós lemos e aprendemos hoje na escola dominical. Intermediário entre Deus e o povo, mas ele estava numa situação dificílima, que na verdade é a situação de todo profeta. O profeta não consegue resolver as questões. Ao profeta só cabe denunciar, pregar a palavra de Deus. E Abacuque está reclamando disso. Eu prego, eu falo, eu anuncio e nada acontece. E o Senhor continuava fazendo Abacuque, o profeta, enxergar as iniquidades do povo. Segundo o profeta, ele via opressão, destruição, violência, contenda, litígios, que é conflito entre pessoas, né? E por tudo isso, por sofrer vendo o povo no pecado, por sofrer, por ter a consciência, o entendimento da iniquidade, por tudo isso Abacuque chega diante de Deus e a primeira coisa que ele fala é o seguinte: até quando, Senhor? Até quando? Irmãos, até quando, Senhor, é uma expressão muito utilizada nos salmos de lamento. Por exemplo, o Salmo 13, versículo 1 e 2, eu vou ler para os irmãos, é um salmo de lamento. Diz assim: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? É um salmo de lamento, o Salmo 13. Mas olha o que diz o Salmo 35, verso 17. Até quando, Senhor, ficarás olhando? Livra-me a alma das violências deles, dos leões
a minha predileta. Ou seja, nós aprendemos com os salmos de lamento que a expressão até quando era uma pergunta honesta, utilizada por alguém que já estava cansado de sofrer. Até quando na Bíblia, olha aqui para mim, até quando na Bíblia não era utilizado por pessoas que estavam passando por uma luta qualquer, uma circunstância qualquer. O patrão é chato, até quando, Senhor? A minha namorada me deixou, até quando, Senhor? Eu não sei o que, até quando, Senhor? Não era nada disso. A expressão de lamento, até quando, só é utilizada na Bíblia por aqueles que já estão experimentados há muito tempo no sofrimento. Aí sim, chega diante de Deus e pergunta, até quando, Senhor? Aí sim. Nós vulgarizamos os nossos sofrimentos. E nós andamos lamentando, reclamando com o Senhor, nos queixando diante de Deus por qualquer coisa. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que alguém que está em constante sofrimento, há anos a fio, há anos, há um período imenso, aí pode chegar diante de Deus com uma oração de lamento e dizer, até quando, Senhor, eu suportarei isso? A Bíblia diz que os nossos irmãos que morreram por causa do Evangelho, os mártires, estão no céu hoje clamando até quando? Mas veja que diferença de lamento eles têm. Eu vou ler para os irmãos Apocalipse capítulo 6, versículo 9, diz assim, quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamavam em grande voz dizendo, até quando, Senhor? Ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgais nem vingais o nosso sangue dos que habitam sobre a face da terra. Veja bem, os santos mártires, nossos irmãos que partiram, que foram mortos por causa do testemunho do Evangelho, eles sim podem dizer diante de Deus, até quando, Senhor? E não a gente, O cabelo está caindo, gente, até quando, Senhor? O vento destelhou o telhado, gente, até quando, Senhor? Se o sol está muito bravo, gente, até quando? Se choveu, até quando, Senhor? Nós nos consideramos sofredores demais. Mas quando nós nos comparamos a homens da estatura de Abacuque, nós chegamos à conclusão de que nós somos apenas crentes mimados, crentes neófitos, gente que não conseguiu ainda amadurecer diante de Deus e reclama diante do Senhor por qualquer coisa nessa vida. Não é essa a situação. O homem tinha motivo para chegar diante de Deus com uma oração de queixa. O Senhor é o Deus que ouve todas as orações, inclusive ou mesmo até as orações de queixas. O Senhor respondeu a Abacuque, irmãos, mas a resposta de Deus estava longe de ser o que Abacuque queria ouvir. Tem aquela história de que quem fala o que quer, ouve o que não quer. Você pode chegar diante de Deus e falar o que você quiser, mas nada garante que você vai ouvir também o que você quer ouvir. Foi isso que aconteceu com o Abacuque aqui. Olha a resposta de Deus para o homem depois que ele fez uma oração de lamento. Versículo 5, aqui do capítulo 1. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis, nem quando vos for contada. Nesse ponto, olha aqui para mim, Abacuque deve ter ficado muito feliz, não é verdade? Você chega diante de Deus com lamento e ouve o Senhor falando o seguinte, eu vou fazer uma proeza, eu vou realizar um milagre, eu vou trabalhar no meio de vocês de uma forma que nem vocês vão acreditar. Imagina o coração de Abacuque ao ouvir essas notícias. Porém, olha o que o Senhor permaneceu dizendo a Abacuque. Versículo 6. Pois eu suscito os caldeus e babilônicos são os mesmos. Eu suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Olha bem, vamos entender.
Abacuque sabia que os babilônicos estavam já cercando Judá e era questão de tempo para eles invadirem Judá. Aí ele vai diante de Deus, perguntando até quando, Senhor? Aí o Senhor responde para ele assim, é o seguinte, eu vou fazer uma maravilha aqui. Eu vou fazer uma obra que daqui a 2000 anos o pessoal vai falar disso. O que é, Senhor? Vai livrar a gente? Não. Eu vou fortalecer os babilônicos para invadir a terra de vocês e destruir tudo que vocês têm. Isso é forma de responder a oração? Essa era a resposta que Abacuque queria? Ou seja, Abacuque chega diante do Senhor com medo. E o Senhor fala para Abacuque o seguinte, ó, você tem muita razão para sentir medo sim, porque o inimigo ou a tragédia vai ser muito pior do que você imagina. Você não está pronto para receber a tragédia da forma que eu vou enviar. É isso que o Senhor está dizendo a Abacuque. É a forma como Deus descreve os babilônicos, aqui, os caldeus, é terrível. O Senhor diz que é um povo impiedoso, que marchava pela largura da terra. A visão, a ideia que nos dá é que era um exército tão grande que você olhava de um lado para o outro, você não via onde ele começava e onde ele terminava. Ele vinha marchando pela largura de todo o horizonte. Era assim o povo que Deus estava enviando para ajudar. Para Judá, não para ajudar. Para Judá, para destruir Judá. A tragédia era muito pior do que Abacuque pensava. O Senhor seguiu dando detalhes sobre esse dia, sobre esses inimigos. Olha o versículo 7. Eles são pavorosos e terríveis. E criam eles mesmos o seu direito e sua dignidade. Ou seja, não tem esse negócio de você tentar argumentar com eles, não. Eles fazem o que eles quiserem. Versículo 8. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. São os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Rapaz, o homem dobrou o joelho em oração só com medo, mas agora ele estava apavorado. Tem como alguém chegar diante de Deus com medo e sair apavorado? Tem. Estamos vendo que sim. Olha a descrição que Deus ainda faz dos babilônicos, versículo 9. Eles todos vêm para fazer violência. Ah, agora sim. Imagino que Abacuque ficou feliz agora. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objetos do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terras as tomam. Então passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados este cujo poder é o seu Deus. Relato apavorante. Podemos concluir, irmãos, com essa resposta? O profeta não tenha ficado muito satisfeito. Abacuque, que iniciou sua oração aflito por saber que o inimigo estava muito próximo, recebeu do Senhor a resposta de que o inimigo é muito maior, absurdamente pior do que ele imaginava. Quantas vezes a resposta de Deus às nossas orações são semelhantes a essa, guardadas as proporções. Quantas vezes nós chegamos diante do Senhor com um problema e Ele nos faz enxergar que o problema é muito maior do que a gente pensava. Quantos servos de Deus chegaram diante de Deus com uma oração de aflição e ouviram de Deus um não. Deus também responde não. Deus também não atende nossas petições se elas não estiverem de acordo com sua vontade. O profeta continuou orando. E em sua segunda oração, ele deixou claro que não ficou nem um pouco satisfeito com aquilo. Pior que isso, Abacuque chegou ao ponto de questionar
os métodos de Deus. Você já fez isso em algum momento? Abacuque fez. Chegou ao ponto de questionar os métodos de Deus. Olha o versículo 12, ainda do capítulo 1. Não és tu, desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo? Não morreremos, olha só. Não morreremos, parece música nova, né? Música gospel nova. Não morreremos. Ó, Deus está falando que eles vão morrer. E ele está discordando de Deus. Não, pai, eu acho que o Senhor se equivocou. Eu acho que o Senhor está nos confundindo com outro povo. Nós não morreremos. Ó Senhor, para executar o juízo, puseste aquele povo, tu, ó rocha, ou fundaste para servir de disciplina. Olha só, parece um texto difícil, mas o que o profeta está argumentando aqui é o seguinte: o Senhor é santo e puro. Tudo bem que queira nos castigar, mas o Senhor não pode usar um povo pior do que a gente para castigar a gente. Esse era o argumento de Abacuque. Olha o versículo 13. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Olha, é esperto esse Abacuque, não é verdade? É como se ele chegasse o seguinte: ó pai, a gente aceita a sua disciplina, mas não vamos aceitar ser disciplinado por alguém pior do que a gente. Abacuque demorou a entender que aquilo não era uma negociação. Não era. Deus não estava pedindo conselho a Abacuque. Mas ele demonstrou toda a sua indignação. Ele segue se queixando. Olha aqui no versículo 14. Por que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis, que não tem quem os governe? Segundo Abacuque, Deus, se permitisse que Babilônia executasse juízo sobre Judá, Deus estaria tratando de Judá como se Judá não tivesse um governo, como se fosse um animal. Versículo 15. A todos levanta o inimigo com um anzol, pesca-o de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Porque isso, ele se alegra e se regozija. Por isso oferece sacrifícios à sua rede, queima incenso à sua varredora. Porque por elas enriquece a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará por isso esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Olha o questionamento de Abacuque. Nesse ponto, o profeta estava discordando mais uma vez do método de Deus, que usaria um povo pagão para disciplinar o povo santo. Ele aceitaria até a disciplina, mas ele não aceitava o fato dessa disciplina vir pelas mãos do povo da Babilônia. Eles não entendiam, Abacuque não estava entendendo que Babilônia era apenas um instrumento nas mãos de Deus. Quem iria disciplinar o povo seria o Senhor. Babilônia seria apenas a vara da correção de Deus. E fora, Deus, ele age do jeito que ele quer, ele usa quem ele quer. E se ele quiser usar um povo pagão para disciplinar o povo santo, ele o faz, sempre que for preciso. Essa oração termina no primeiro versículo do capítulo 2. A segunda oração de Abacuque termina no versículo 1 do capítulo 2. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. É impressionante isso aqui. Abacuque demonstra total perseverança na oração. Vamos recapitular. Ele vai diante de Deus com uma queixa, e Deus responde que a realidade é pior do que ele imaginava. Ele, não contente, vai diante de Deus de novo com uma oração que chega a questionar os métodos de Deus. E no final dessa oração, ele fala o seguinte: por-me-ei a minha torre de vigia, ou seja, eu vou ficar de pé agora, esperando, aguardando, pacientemente a resposta de Deus. Isso aqui aponta para aquele servo de Deus que, depois de falar tudo o que tinha para falar o Senhor, agora iria esperar, iria aguardar, iria
descansar até que o Senhor falasse com ele novamente. Ficar de vigia, ou ficar na torre de vigia, é aguardar a resposta de Deus. Significa que Deus ele pode demorar em responder, não é verdade? Seria bom se as respostas fossem imediatas, mesmo se fosse um não, né? Tem hora que a gente prefere um não do que um espera. A gente vai com uma questão, a gente quer receber do seu sim ou não. Aí Deus vai e fala com a gente assim, ó, espera. Quanto tempo? Meia hora? Pode ser 15 anos. Pode ser 30 anos. A missão do crente, depois que fala com o Senhor e confiante no Senhor, é tão somente aguardar. É tão somente esperar em Deus. E o Senhor, que Ele é zeloso e Ele é fiel, Ele responde seus servos. Na primeira parte da resposta do Senhor, dessa segunda resposta, Na primeira parte dessa segunda resposta, o Senhor mandou Abacuque pegar umas tábuas para escrever tudo que o Senhor revelaria. Essas tábuas deveriam ser muito grandes. Pense em um outdoor. A ideia era essa. Algo como o nosso outdoor moderno, para que todos que passassem pudessem ler as profecias. Olha o versículo 2, aqui do capítulo 2. O Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Mas afinal de contas, qual foi a revelação que o Senhor deu ao profeta agora, como resposta de sua segunda oração? Agora sim o Senhor trouxe boas notícias. Boas notícias. Primeiramente o Senhor disse, ou revelou a Abacuque, que Babilônia seria utilizada para castigar Jerusalém, mas depois os babilônicos é que seriam castigados pelas mãos de Deus. Já é um consolo, não é verdade? Diga a verdade. Já é um consolo, né? Aqui no capítulo 2, no versículo 5, diz assim, assim como o vinho é enganoso, tão pouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações, congrega todos os povos. No decorrer do texto, fica claro que Babilônia terá o seu dia de destruição também. Então Babilônia será castigada. Babilônia também será castigada. Mas a segunda parte, ou a parte mais importante dessa resposta de Deus à segunda oração de Abacuque, é que o Senhor garantiu que em meio, essa parte é muito importante para a gente, preste atenção, mesmo em meio a essa catástrofe que virá, mesmo em meio à grande tragédia que viria, o justo permaneceria se simplesmente ele guardasse a sua fé. O Senhor avisou que no meio da tragédia, o que iria fazer a diferença entre quem iria permanecer e não, entre os vencedores e os vitoriosos, seria a fé. Aqueles que guardassem a fé ia passar por esse momento de dor. Olha o versículo 4, aqui do capítulo 2. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá por sua fé. E aqui é uma boa notícia. Ou seja, o Senhor garante que a tragédia vai acontecer. O Senhor não chega para Abacuque e diz o seguinte, eu vou resolver aqui o problema, eu vou dar uma canetada e seus problemas serão resolvidos. Não é isso que Deus disse. O Senhor disse o seguinte, a tragédia vai vir, o mal vai vir, o inimigo vai invadir, vocês vão ver destruição, vocês vão para o cativeiro, vocês serão envergonhados, vocês serão entristecidos, muitos serão mortos, mas o justo viverá pela fé no meio de todo esse caos. É isso que Deus está dizendo. Deus não estava dizendo que o justo ia ser intocável. Deus não estava dizendo que aquele que tivesse fé ia passar pelo dia mal sem perceber, sem sentir. Deus não estava dizendo que aquele que tivesse fé, a sua casa não seria alcançada pela tragédia. Não é isso que Deus está dizendo. O que Deus está dizendo para Abacuque é que ainda que a tragédia venha, ainda que a sua casa, ainda que a sua vida seja alcançada pela tragédia, você vai permanecer tendo esperança no coração se guardar sua fé em Deus.
a esperança não morre, mesmo quando tudo morre, mas somente para os que confiam no Senhor. Aí agora sim, Abacuque é usado para profetizar a destruição da Babilônia. E a forma como ele profetiza a destruição da Babilônia é muito interessante. Ele usa 5 ais. Ai daquele. Por 5 vezes, o Senhor, pela boca de Abacuque, disse, ai daquele. Ao versículo 6, apenas a parte B do capítulo 2, versículo 6. Ai daquele que acumula o que não é seu. Até quando? Agora é Deus que diz até quando, né? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Não se levantarão de repente os seus credores? E não despertarão os que hão de abalar? Ou seja, Deus está falando para a Babilônia agora. Vocês acumulam o que não é de vocês, né? Ai de vocês. Os credores se levantarão de repente, vocês serão destruídos também. É isso que Deus está dizendo. Olha o versículo 9. Ai daquele, de novo falando da Babilônia, que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Versículo 12, pula para o 12. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Pula para o versículo 15. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida ao seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. E por fim, versículo 19. Ai daquele que diz à madeira, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode um ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. Ou seja, por 5 vezes, o Senhor deixou claro que os dias da Babilônia estavam contados. A Babilônia seria usada como vara de castigo de Deus para o seu povo. Mas a Babilônia não passaria imune depois desse evento. Israel seria castigada. Seria levado para o exílio na Babilônia. Mas Jerusalém, Israel, Judá seriam restaurados. Babilônia não. Babilônia não. Babilônia jamais voltaria a ser a grande cidade. Jamais voltaria a ser a grande potência. Como todos os grandes impérios que afrontaram o Senhor, jamais se ergueram novamente. Quem é o Egito hoje? Quem é a Síria hoje? Quem é a Babilônia ou Iraque hoje? Quem é? Nem sombra do que já foram, quando foram poderosos e afrontaram o nosso Deus. Quando o profeta, usado pelo Senhor, terminou de decretar os juízos contra a Babilônia, ele fez um sério alerta, irmãos. Um sério alerta que serve de alerta para a Babilônia, serve de alerta para Judá, serve de alerta para Abacuque e serve de alerta para todos nós também. No final dessa profecia, no versículo 20, no capítulo 2, depois de dizer tudo o que ele falou a respeito da Babilônia, ele disse o seguinte: o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. A visão de Abacuque é a seguinte: aparentemente as coisas aqui na terra perderam o rumo. Aparentemente o caos começou a operar e a governar aqui nesse chão. Quando inimigos, traiçoeiros, homens iníquos é levantado para destruir a nação santa. O que Abacuque está dizendo é o seguinte: isso pode acontecer, a catástrofe pode vir pelas mãos de homens sanguinários, o pior dos cenários pode acontecer ao nosso redor, o inimigo maligno, o opressor, pode pensar que está fazendo o que é melhor para ele, que está se dando bem na história, mas Abacuque nos lembra que mesmo quando tudo isso acontece aqui embaixo, lá no céu, lá nas mansões celestes, lá no
no palácio de Deus. Tudo acontece como sempre esteve. O Senhor está justamente onde Ele sempre esteve, assentado no seu trono, reinando soberanamente, independente do cenário aqui de baixo. Aonde está Deus quando o mal chega em nossa vida? Onde Ele sempre esteve, assentado no seu trono, reinando na história. Onde está Deus quando uma tsunami varre toda a costa de países da Ásia? Ele está onde Ele sempre esteve, assentado no seu trono, reinando sobre a história. Onde está Deus quando uma praga atinge o mundo inteiro, matando milhares e milhares de pessoas, destruindo famílias inteiras? Onde está Deus? Onde Ele sempre esteve, assentado no seu trono de glória, reinando sobre a história, ainda que na perspectiva aqui de baixo, as coisas aparentam estar fora de governo, fora de controle, elas nunca estiveram fora de controle. Deus governa a história, mesmo quando nós não entendemos. Abacuque começou essa oração sem entender. À medida que ele se relacionava com Deus, ia ficando mais confuso ainda. Mas eu acho, aparentemente, olhando o texto, parece que há uma mudança de chave aqui no coração do profeta. O que ele viu aqui e expressou, que está narrado aqui no versículo 20, é que está tudo sob controle. Aparentemente não, né? Mas está tudo sob controle. Ele continua reinando. Então depois, irmãos, dessa troca de Abacuque com Deus, depois da promessa de que os justos seriam sustentados pela fé, depois da promessa que o Senhor castigaria o opressor no final das contas, depois da certeza de que o Senhor estava onde sempre esteve, em seu santo lugar, o profeta agora sim terminou o seu livro cantando um cântico de confiança. O capítulo 3, a partir do versículo 1, nós encontramos o relato do cântico de Abacuque. Mas observem o que o profeta passou para chegar até o capítulo 3. O que o profeta viveu para chegar até o capítulo 3. Ninguém pode chegar cantando, querendo cantar, ainda que a figueira não floresça de uma hora para outra. Ninguém chega à maturidade de cantar, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que o produto da oliveira minta, ainda assim me alegrarei no Senhor. É mentira, isso é para gente experiente. É para gente experiente nas dores, experiente no sofrimento. Esses podem cantar. Abacuque cantou, capítulo 3, a partir do versículo 1. A oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Alarmado agora é positivamente. Agora ele está encantado com tudo que o Senhor falou. Afinal de contas, primeiro veio a má notícia, mas depois veio a boa notícia. A boa notícia não é que não teria tragédia aqui, teria tragédia sim, mas no final os inimigos seriam vingados e quem tem fé iria sobreviver e estão todos guardados em Deus e o Senhor continua governando a história. Essa é a boa notícia. Por isso ele estava alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor. Ele virou pentecostal agora, irmãos. Ele começou um batistão frio, sem fé. Até quando, Senhor, só sabia chorar, só sabia reclamar. Agora o fogo inflamou o seu coração e ele clama por um avivamento. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. O pessimismo acabou. Mas Abacuque, ele percebeu o seguinte: a nossa trajetória de vida é uma trajetória longa e cheia de percalços e cheias de tragédia. A única coisa que nos manterá no caminho é se o Senhor nos visitar de vez em quando com um avivamento. Por isso, aviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos.
Os anos, o tempo tem o poder de esfriar a nossa fé, de esfriar o nosso coração, de nos tornarmos pessoas mais fracas, de tornarmos crentes estranhos, esquisitos. Por isso que de vez em quando o Senhor precisa ter um encontro conosco, nos visitar com o teu poderoso Espírito e aquecer mais uma vez o nosso coração. Abacuque percebeu essa fragilidade. Então, Abacuque viu que o que ele precisava não era compreender todas as coisas. O que ele precisava era de um coração aquecido em Deus. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. E no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Uma canção bem diferente essa oração, né, do que é se comparada à primeira. Olha o versículo 6. Ele para e faz tremer a terra. Olha e sacode as nações, esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem, os caminhos de Deus são eternos. Para o homem que começou tão pessimista, né? Conseguir cantar isso diante de Deus. Versículo 10. Os montes te veem e se contorcem, passam torrentes de água, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. A visão que ele tem agora é linda. Que música linda, né? Versículo 13. Tu sais para salvar o teu povo, para salvar o teu ungido, feres o telhado da casa do perverso e lhe descobre de todos os fundamentos. 14. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestades, avançam para me destruir, regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre e as ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa das grandes águas. Versículo 16. Ouvi-o, o meu íntimo se comoveu à sua voz, tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Que percepção. Abacuque agora estava resiliente, essa é a palavra. Ele sabia que não tinha como o que fazer. A tragédia virá. Mas o Senhor está no seu santo templo. Então o que ele vai fazer agora é, terminando essa parte do cântico, em silêncio. Olha aqui para mim, olha para mim. Em silêncio, devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Esperar em Deus. Nessa primeira parte do seu cântico, o profeta exaltou toda a grandeza e o poder de Deus. O Deus das batalhas, o Deus das vitórias, o Deus das nações, o Deus da história. Então o profeta termina seu cântico com aquela parte que mais conhecemos. Versículo 17. Ainda que a figueira não floresça. Olha aqui para mim. Para mim. Preste atenção aqui. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Abacuque, a figura aqui é de uma crise financeira, um colapso financeiro completo. Não é apenas uma crise financeira que gerava um desemprego, não. A ideia aqui é que mesmo aquele que tem dinheiro não ia conseguir comprar, porque o campo parou de produzir mantimento. As vacas foram arrebatadas dos currais. Os mercados estão vazios. As empresas vão à falência. As famílias estão desesperadas. Veja bem, irmãos. Veja bem. Se um crente imaturo está pronto para cantar, ainda que a figueira não floresça.
Gente que reclama à toa por qualquer coisa. Não tem disposição de ser fiel. Não tem disposição de... Não cria resolução de estar na presença do Senhor todo domingo, pelo menos. Cedem a outras lutas, cedem a coisas menores. Pelo amor de Deus. Crente maduro, experimentado no sofrimento. Esses podem chegar diante de Deus e cantar, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Ainda que o colapso venha sobre a minha vida, ainda que não tenha o que comer dias a fio, todavia, eu me alegro no Senhor e exulto somente no Deus da minha salvação. A principal mensagem de Abacuque para nós hoje, eu quero terminar por aqui, é que não há a menor possibilidade de atravessarmos os piores dias de nossa vida sem uma fé madura em Deus. Fé madura. Não há a menor chance. Gente que não se fortalece no Senhor, não se fortalece na oração, não se fortalece na palavra, não se alimenta com a palavra, vai sucumbir, vai ficar no meio do caminho, quando aparecer, quando chegar o primeiro dia de dificuldade. Vai ficar no meio do caminho. Quem não leva a sério a vida diante de Deus, quem não leva a sério estar na presença do Senhor, quem não leva a sério a palavra que é pregada, o momento da ministração, vai ficar pelo caminho. Mas há possibilidade de nos fortalecermos no Senhor. O Senhor nos dá essa grande chance de nos fortalecermos nele, porque tão certo como o ar que respiramos, a tragédia vai vir sobre a sua vida. É questão de tempo. Se já não veio. Se você não está passando por esse dia. É questão de tempo. Fé não é otimismo. Não é isso. Fé não é aquele poder sobrenatural que faz você fixar a mão, as coisas em algum lugar. As coisas, isso é coisa de desenho animado. Isso não é fé. A fé bíblica é tão somente e unicamente confiar no Senhor. O que o texto diz então é que o justo viverá confiando no Senhor. Quando tudo for ao contrário, o justo permanecerá confiando no Senhor. Não que as coisas vão ficar boas para o nosso lado, mas que ainda que até a morte nos alcance. Irmão, aqui está o motivo de não nos desesperarmos. Ainda que sejamos alcançados pela morte. A morte não nos separa de Deus. Pelo contrário, a morte é um instrumento que nos une para sempre com o nosso Senhor. Quero terminar por aqui. Feche seus olhos. Curve a sua cabeça. Senhor Deus, nós te louvamos por tua palavra. Palavra difícil, mas que nos alerta para a necessidade que temos de estarmos firmados em Ti para os últimos dias, para os dias difíceis. Fortaleça a nossa fé, aqueça o nosso coração, fortaleça os nossos passos, nos dê maturidade. É o que nós precisamos, Pai. Desejamos não ser mais cristãos fracos ou crianças na fé, mas desejamos crescer em Tua presença, crescer em graça e no conhecimento de Deus. Tem misericórdia, Pai, de todos nós. Em nome de Jesus. Tome essa reunião em suas mãos. Receba nosso culto, Deus, como fruto de corações imensamente gratos a Ti.
dar-nos uma semana abençoada em Tua presença. Em nome de Jesus. Queridos, que a graça do nosso grande Deus, que a comunhão e fortalecimento do Espírito Santo sejam todos e sempre derramados sem medida sobre a nossa vida. Em nome de Jesus. Se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração, há alguém que atende a tua oração. Jesus Cristo, Mestre, Senhor, Ele é o dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é o dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Ele é o caminho, a verdade, a luz. Abre teu coração e recebe a Jesus. Tua vida é Cristo que agora conduz, pois é Ele teu Mestre, Senhor. Ele é o dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é o dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz. Ele vive pra sempre, Ele me satisfaz. Eu sou dele, a vida que Ele me traz é segura, pois Ele é Senhor. Ele é dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu